Há uns 45 ou 60 dias atrás, talvez, né, cara, nós fizemos uma conversa de uma forma bastante informal, colocando alguns problemas que nós estamos vivendo e vendo, e aquilo não pode só ser observado. É mais do que necessário que tomemos atitudes. E o Estado sozinho, e nem deveria ser assim mesmo, né, o Estado sozinho não resolve problemas se a sociedade não estiver mobilizada. Nós estamos nos referindo ao que está acontecendo com a questão da mobilidade. Todo mundo está vendo, nós todos assistimos e sofremos com isso, como bem disse o Rogério. A questão da mobilidade, ela sofre esses impedimentos diariamente. Há que se fazer algo e está sendo feito, só que a velocidade do resultado não surge na mesma proporção do que está se investindo, até porque a contrapartida, que são os automóveis, que devoram com o espaço com uma avidez tremenda, tem a sua velocidade, sua dinâmica própria. Todos nós assistimos e vemos isto nas últimas 2 ou 3 décadas, com a força que a indústria automobilística tem, e ninguém é contra aquilo que foi o grande artefato tecnológico do século XX. Ninguém poderia ser. O automóvel mudou comportamentos, mudou cidades, o tecido urbano, enfim, automóvel é automóvel. Na economia, principalmente, ele é um carrilhão que carrega toda uma cadeia produtiva fenomenal. Agora, o que está acontecendo é que talvez, ou talvez não, certamente, nos grandes aglomerados urbanos, nós precisamos aprender a usar melhor os equipamentos de mobilidade. O automóvel não deve se prestar ou não se presta aos movimentos pendulares, ir e vir, ir e vir, ir e vir. Bom, então tem que investir em transporte de massa, transporte coletivo. A resposta ela não é tão fácil, tão ágil, até porque grande parte do transporte coletivo divide o espaço com o próprio automóvel. E aí você empurra de um lado, o cobertor está curto, empurra do outro, e vocês estão vendo o conflito que é abrir espaço para os corredores de ônibus. Porque, de uma hora para outra, você não consegue fazer com que todo mundo caiba na metade do espaço que usava até então, e tem os problemas de outra natureza, tem o problema da carga e descarga, o estacionamento, nem que seja para estacionar rapidamente, para descer e subir alguém, tudo isso que os senhores estão vivendo na carne, nós sabemos bem disso. Mas, no entanto, dia 4 de fevereiro, se todo mundo recorda, aconteceu um fato que já vínhamos nos preocupando, mas aquele fato, aquilo que aconteceu, dia 4 de fevereiro, que houve um conflito que poderia ter adquirido proporções maiores na estação da Sé, a exatamente 18h20, a coisa perdeu o controle. Um trem teve um problema, poderia ser resolvido em 4, 5 ou 6 minutos, que é o tempo que a gente leva para tracionar, empurrar ou tirar um trem com um problema. Não é problema de grande monta, às vezes uma porta que emperra devido à superlotação, um calor exagerado, e aquele 4 de fevereiro estávamos a 38 graus, lá dentro 42. A população irritada, basta alguma fagulha, ou outras pessoas que se extrapolam, se extravasam, ou por desequilíbrio, ou por algo premeditado. Não interessa mais isso aqui, isso é uma outra esfera que nós estamos vendo. Mas o que interessa é que aquela linha 3, daquele dia, num encadeamento sucessivo, foi parando outras e outras, as pessoas invadindo, querendo andar pelos túneis, e você percebe que a coisa é perigosa, perigosíssima. Agora, o que acontece, afinal de contas? Será que não se dá conta de que precisa fazer mais? Ora, estamos fazendo. Eu vou mostrar rapidamente para os senhores. Mas, e se vocês estão fazendo, por que a coisa está piorando? Bom, piorando significa o seguinte, um dado concreto para que todos vocês vejam como é que nós estamos. Cheguei agora de volta nesse governo Alckmin, que eu fui convidado novamente, e aqui assumimos em janeiro de 2011. Janeiro de 2011. Quantos passageiros nós tínhamos transportado em 2010? E quantos estamos transportando em 2013? A diferença, 2013 menos 2010, no trilho,
deu 404 milhões de passageiros. Ou seja, transportamos em 2013 404 milhões de passageiros a mais nos trilhos do que transportamos em 2010. Ah, mas, secretário, mas isso nós sabemos, a economia vinha... Não, já não estava essa bola toda. 2008, 2009 já fazia parte do cenário econômico, o macroeconômico já vinha também arrefecendo. O que acontece? Acontece que, vamos dar uma olhada como é que foram os pneus nesse mesmo período. Nesse mesmo período, o sistema de pneus na capital aumentou em 8 milhões de passageiros. Algo está desequilibrado. Mas por quê? Porque os ônibus também não conseguem andar. Então, a população ela tem os seus discernimentos. Como todos nós, qualquer cidadão, nós vamos fazer algo, então a gente vai, digamos que o primeiro parâmetro que pesa para nós seja o valor, o preço. Então, se o preço deste é A, o preço é B, eu posso escolher o mais barato. No caso, ambos têm o mesmo valor de tarifa. Ambos são R$ 3,00. Então, este caso fica para o segundo plano. Qual é o segundo caso? Na hierarquia, o tempo. O tempo vale muito, onde você perde 1h30, 2 horas em cada sentido, 4 horas de ida e volta. Então, se você consegue reduzir isto pela metade, você vai para aquele lá. Depois tem a confiabilidade. Você está numa estação, já está protegido de água, chuva ou de sol, e a cada 90, 120, 110 segundos, no caso da linha 1 e 3, ou em caso das 200, 180 segundos, no caso da linha 2, vai aparecer o metrô. Então, você tem a confiabilidade, tem a segurança. O metrô transportou, nesses 40 anos, 16 bilhões de pessoas. 16 bilhões. Teve uma morte por acidente dentro do metrô. Uma morte. Então, ele é seguro, é confiável, é o mesmo preço, reduz o tempo. É lógico que as pessoas apelam para isso. Bom, aí nós fomos detetando também, é aí que nós começamos a nossa conversa, algo que precisamos racionalizar. Vamos pensar conjuntamente. E eu não acredito em lei para fazer isso, em decreto para fazer isso, que eu estou pensando, vocês estão pensando, e os nossos amigos, todos aqui, pensamos juntos. Dá um pouco mais de flexibilidade na questão do trabalho, na questão do ir e vir. Porque nós vamos observar que, apesar de já ser dura essa lotação, eu vou mostrar alguns dados, ela se concentra fortemente em alguns horários. E qual o horário mais dramático que nós estamos vivendo hoje, aqui na região central, que é onde nós estamos aqui trocando ideias? É o horário da volta para casa. Porque era ao vir para os locais de trabalho, e aqui nós temos mais de 90, 92, 93 mil empregos nesse grande centro, as pessoas entram em 160 estações esparramadas. São 160 estações, entre metrô e CPTM. Na hora de voltar para casa, elas entram em 4, 5 ou 6 estações. Então, é lógico que tenha uma irracionalidade em tamanho de plataforma. Não há plataforma, porque, ao vir, vem por diversos pontos. Ao voltar, você tem Sé, Anhangabaú, República, São Bento, quando muito Brás, A Luz. Então, são 4, 5 ou 6 estações. Aí a situação realmente fica crítica. E qual é o momento crítico, nós percebemos? O crítico dentro do crítico é às 18h30, 18h20, até 18h45, 18h50. Momentos de pico, das 17h às 18h30. 18h40, 250. Então, nós estamos considerando 17 e 19, que é o que eu vou mostrar para os senhores. Entre 17 e 19. Agora, dentro deste crítico, existe o mais crítico, que é ali que é onde nós precisamos pensar um pouco. E aí, conversando, a gente percebe que existe um ciclo vicioso que tem que ser rompido. Como que é esse ciclo vicioso? Eu estou aqui no centro já há praticamente 10 anos. Nós viemos todos para cá, diversas secretarias. Rogério. Você, depois das 6, não tem mais um restaurante, os bares são poucos, não tem uma livraria mais aberta. Estou exagerando um pouco. Pode ser que tenha 6h30 ou 7 horas, alguns que fiquem. As farmácias vão se fechando. Agora, também, quem tem comércio
Vai ficar aberto por quê? Se todo mundo vai embora às 5, às 5h30, e às 6 não tem mais ninguém. Então, nós precisamos romper. Não fica ninguém porque não tem nada aberto, ou não tem nada aberto porque não fica ninguém? Como fazer com que essa ruptura seja benéfica para todos nós? E há outras ideias, conversando, eu estou vendo o Marco ali, do Vivo Centro, né, Marco? Outras ideias que a gente tem que pensar que outros lugares, porque esse problema não é só brasileiro, só São Paulo, não. Existem cidades com uma infraestrutura muito mais forte do que a nossa, muito mais, digamos, tem muito mais capacidade, como é o caso de Toronto, como é o caso de Montreal. O metrô de Montreal, só para uma vírgula aqui, ele transporta por dia, o metrô de Montreal, ele transporta 800 mil passageiros por dia. A nossa linha 3, essa que tem o problema, sozinha, 1,5 milhão. A linha 3 do metrô transporta mais do que todo o metrô de Montreal. E o que faz essas cidades? Nos seus centros, mas como nossos quadriláteros aqui, provocam outros elementos mais para reter as pessoas, shows musicais, mágicos, festival de mágica, festival de piada, festival de... Enfim, entretenimentos para ver se segura, retém um pouco as pessoas, para que não saiam todas ao mesmo tempo e vão para o metrô. Esta é a questão central. E por que eu disse que não acredito e não acreditamos em legislação? Esse negócio de fixar. Fica decretado que padaria, não sei o quê, não sei o que lá, tem que fechar às 18h32. Farmácia tem que fechar às 18h20, não sei o quê. Isso é bobagem. Não é por aí que nós queremos, não. Nós não estamos aqui pensando, nem propondo, jamais querendo sequer insinuar algo desse tipo. Nós teremos que ter ideias mais avançadas e mais flexíveis. Então, eu vou lá para aquele outro lado, para que os senhores olhem só por um lado, e vou mostrar rapidamente alguns dados, só para dar um pouco mais de nexo às nossas falas. O microfone está lá? Ah, tá. Oi, tudo bom? Bem. Acho que aqui é melhor, né? Agora, oi. Então, vamos lá, pode passar. Para que todo mundo fique ciente de que algo está sendo feito, né, não podemos ficar parados no tempo. Essa aqui é a grande rede, a nossa rede de transporte sobre trilhos. Ela hoje é constituída, a nossa rede de trilhos é constituída de... Ela tem 5 linhas de metrô, tudo bem? Tá bom? E 6 linhas da CPTM. São 11 linhas, certo? Aqui está assinalado o que nós estamos fazendo ao mesmo tempo, que é algo inusitado, é algo novo, você fazer todo esse tipo de volume de obras ao mesmo tempo. Vamos começar por aqui. Essa linha da Freguesia do Ó, Brasilândia, Cruz das Almas, Morro Grande, depois chega aqui na Água Branca, vai em direção a PUC, Mackenzie, chamada linha das universidades, que passa naquela Faculdade de São Francisco, Uninove, depois tem a FAAP, tem o Mackenzie, Uninove, FMU, aqui em cima, na Pedra São Joaquim, essa linha é chamada Linha das Universidades. Contrato assinado, canteiros de obra já sendo vistos, decreto de utilidade pública já assinado faz tempo, as apropriações já sendo notificadas, então começam as obras daqui a pouco. A julho, agosto, já deve ter canteiro de obras sendo rasgado por lá. Então, uma aqui. Esse pedacinho aqui, nós abrimos já operacionalmente, desde a semana passada, que é de Itapevi, essa é a linha 8 da CPTM, Itapevi até Amador Bueno, 6,5 km, já está operando das 10 às 4 em regime de teste. O doutor Geraldo Alckmin vai, quarta-feira, dia 23, não esta quarta, a outra, abri-la oficialmente. Então, obras aqui. Essa aqui é a linha 4, que todos conhecemos, aí, muitos de nós já andamos nela, aquela linha belíssima, toda driverless, automática, com portas de plataforma, primeira PPP. Nós estamos fazendo agora obras em mais 5 estações. Nós inauguramos 6, estamos construindo mais 5. A primeira que vai abrir agora é a Fradique Coutinho, ali em Pinheiros. A linha 17, aquela linha que você percebe quando você está na água espraiada, é um monotrilho, aquelas vigas todas que vai ligar, inclusive, o aeroporto, né, a linha 17 vai ligar o aeroporto ao sistema metroferroviário.
Essa linha lilás, também, eu só estou apontando as que estão em obras, né, aqui. Essa linha lilás, nós estávamos parados ali no Largo 13, no tempo do Covas, nós inauguramos em 2002, e agora ela já está inaugurada mais uma estação aqui há 2 semanas atrás, ou 3, Adolfo Pinheiro, e depois virão todas as demais. São 11 estações ao mesmo tempo. Só para vocês terem uma ideia, aqui tem 3 tatuzões operando ao mesmo tempo, 3 máquinas Shields, uma coisa também que era difícil, raro ter acontecido. Hoje nós temos aqui, só nessa linha, 2 Shields de um trecho, esse primeiro trecho, e um Shield grandão no trecho seguinte. Bom, essa linha fica todinha pronta, uma parte substancial dela em 2015, e o resto todinho até meados de 2016. Bom, outra linha que nós estamos em obra, quem conhece Anhar Melo, Sapopemba, aquela região a partir da Vila Prudente, isso aqui é um canteiro de obra, já tem 12 quilômetros de vigas e todo montado, e o monotrilho aqui já está operando. Até bonito ver, é um monotrilho de grande dimensão, ele tem 7 carros. Cada monotrilho desse tem a capacidade para 1.000 passageiros, cada carro é 150. 7 vezes 150 dá um pouquinho mais de 1.050 passageiros. Já está em teste e nós vamos inaugurar o primeiro trecho de 3 quilômetros agora no final de maio, que é o quê? Vila Prudente até Oratório. Já está em teste. De vez em quando, quem está por lá, quem mora por ali, vê o bichinho passando para lá e para cá. É muito bonito de se ver. Todo elevado, que vai até Cidade de Tiradentes. Para vocês terem uma ideia do tamanho de São Paulo, aqui após a Vila Prudente não é centro de São Paulo, né? Já a Vila Prudente já está um pouco afastada. Essa linha sai daqui da Vila Prudente e tem 24,5 km até a Cidade de Tiradentes. Então, depois de andar muito, pegando trem ou metrô, você pode chegar nela ou pela linha da Paulista e chega até a Vila Prudente, ou então pega uma linha da CPTM, que vai lá para a ABC e desce aqui, ainda tem mais 24 quilômetros. Então, nós resolvemos já fazer uma ligação aqui da Vila Prudente com Ipiranga. Essa linha, esse mapa já está para ser corrigido. Nós já fechamos aqui esse pedacinho também. Bom, então, eu estou falando, esta linha, esta, tá? A linha 9, em obras, que é a linha da Marginal Pinheiros, que vai até lá embaixo, depois de Grajaú, vai até Varginha. Esse comprimento aqui é pequeno, são 4,5 km a mais. Essa linha vai sair, que hoje sai de Grajaú, vai sair lá de Varginha, percorre toda a Marginal Pinheiros, que anda pela Marginal, até se você tiver um congestionamento, você fica mais irritado ainda, você está lá parado e o trem está passando. O trem está passando. Aqui, todos os trens aqui com ar-condicionado, todos os trens moderníssimos, e ele vai daqui de baixo, atravessa toda essa região da Marginal Pinheiros, até chegar lá em cima, em Osasco. Essa tem 35 quilômetros, opera maravilhosamente bem. Né? Presidente Altino e depois Osasco. Né? Bom, agora aqui, estava parado aqui. Outra linha que está em obras é a linha que vai para o Porto, a linha 13. Essa linha ela sai aqui da região de Engenheiro Goulart, que é perto da USP Leste. Então, ela vai em 4 quilômetros, que ela vai em superfície, depois ela sobe para ultrapassar Ayrton Senna, ultrapassar a Dutra, o Rio Tietê também. Né? Aí, quando ela ultrapassa os dois, ela passa ali naquela esquina da Dutra, quem vai para o aeroporto lembra? Aquela esquina da Dutra com a Hélio Smith, onde tem aqueles presídios. Então, ela passa raspando por ali, muda de posição e vai no paralelo. À esquerda, quem vai para o aeroporto, você percebe que tem um terreno, uma faixa enorme, onde tem aqueles outdoors grandes, em um caminho do aeroporto, que ela vai ficar entre a Hélio Smith e o córrego Baquirivu. Tem um córrego ali, do outro lado do córrego é o município de Guarulhos. E vai até chegar no aeroporto de Guarulhos, também já está em obras. Então, o que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando nada mais, nada menos do que 1, 2, 3... Eu já falo da 2 já. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 obras metroferroviárias. O que está acontecendo aqui? Dessas 10, esta daqui está com o edital na rua, e essa daqui está com o edital na rua, essa está contratada para começar a obra, o resto está tudo em obra. Tudo em obra. Então, a mudança é concreta. Vem vindo algo de novo sobre tudo isso daí.
Hoje nós estamos transportando, a cada dia que passa, entre o metrô e a CPTM, a gente considera isso um sistema só, até porque a tarifa é única, você pode passar do trem para o metrô e vice-versa, você paga os R$3 e anda quanto você quiser. Nós estamos falando hoje em 7.800.000 passageiros, 7.600.000, 7.800.000 por dia. Já atingimos 3 vezes 8 milhões. Já atingimos 3 vezes o número 8 milhões, o nosso recorde. E cada vez que você bate um recorde, ele vai encostando nesse patamar. E o que vai acontecer? Qual é o deadline, vamos dizer assim? Qual é a última data para que tudo isso esteja pronto? É só pegar o quê? Qual a linha que ainda vai começar a construir? Essa daqui, que está com tudo pronto, preparada, e essas duas aqui, que ainda estão na fase editalícia. Edital na rua, e esse aqui, o edital abre agora dia 16, depois de amanhã. Se você considerar que uma obra de metrô leva 6 anos, então o nosso guarda-chuva de tempo aqui é 6 anos a 6 anos e meio para que tudo isso esteja pronto. Esse é o nosso deadline. Agora, nesse intervalo, daqui até esses 6 anos, nós estamos inaugurando. Não para. O ano que vem vai ser uma enxurrada e, em 2016, outra enxurrada, 2017, não para de inaugurar. Bom, números, depois eu passo para vocês. Pode pular essa? Passa na outra na frente? Passa a outra agora. Tá. Os números. Não, depois eu resumo já. Isso aqui já é o resumo, só para ganhar tempo. Hoje, nós temos essa extensão de trilhos em São Paulo, 335. Por quê? São 75 quilômetros de metrô e 260 quilômetros de trens. Por que a gente soma os dois? Porque está se confundindo já, está misturando. As pessoas que andam na linha 9 ou andam na linha 8, aquela que vem lá do Alphaville, de Barueri ou Carapicuíba, quando elas mudam, elas mal percebem. As estações estão ficando cada vez mais uniformizadas, todas com escadas rolantes, enfim. A tarifa é a mesma, você integra e tudo mais. Hoje existem 154 estações. Olha esse número aqui interessante. Eu estou mantendo esse número. Essa transparência a gente fez quando nós começamos a apontar essas obras que vão começar. Hoje elas estão todas praticamente iniciadas. E esse número aqui hoje, ele oscila de 7,6, 7,8 e já bateu em 8. Quanto que será esse número? Com essas obras que a gente está falando, esse número vai passar entre 11 e 12 milhões de passageiros nos trilhos. Serão mais 4 milhões. Nós estamos fazendo, ao mesmo tempo, 127 quilômetros de metrô e trens. Ao mesmo tempo. Este número aqui dá 104 de metrô e 23 de trens. Então, vai mudar. Agora, todos nos perguntam assim, com essas mudanças, nós não teremos mais problema nenhum de superlotação? Viveremos num paraíso? Não. Não e não e não, se nós não trabalharmos também com outros conceitos. Melhor distribuição espacial dos empregos, melhor distribuição dos horários de trabalho, melhor coordenação do uso do solo entre trilhos e pneus, corredores de ônibus, bicicletas, enfim, tem que ser uma multiplicidade de modais, porque se todo mundo resolver entrar só nos trens, os trens são troncais. Os trens não são distribuidores de passageiros, eles entroncam, eles recebem. Né? Então, você precisa ter, obviamente, uma compção, uma situação mais abrangente. Vamos lá? Pode pular. Isso aqui eu vou deixar todos esses números, que alguém tiver curiosidade depois. Bom, isso aqui é o clássico problema que a gente vive, né? Os empregos no centro e as moradias nas periferias, os movimentos pendulares que estão nos deixando nessa situação. É óbvio que temos que trabalhar com subcentralidades, mas uma coisa todos podem perceber, né? Nós todos que já estamos com muitos anos tratando com relações públicas, seja vocês que estão no comércio, ou no setor público, ou indústria, qualquer coisa. A população ela não quer muito, ela não gosta muito de ouvir essa história lá do futuro. Né? Você chega para uma situação, está sofrendo todo dia. Você imagina
uma mãe que tem uma filha de 12 anos, 13 anos, 15 anos, que tem que sair para a escola e voltar para a escola. Medo de assalto, medo de violência, medo do emprego, do desemprego, etc, etc. Você fala para ela, olha, fique tranquila, porque vai melhorar. Daqui a 12 anos nós vamos ter a linha assim. Não, o cara nem quer ouvir. Inclusive porque um jovem adolescente que tem 15 anos, 12 anos para ele significa muita coisa. 15 com 12, ele fala, nossa, nem quer saber. Então, não é só isso. Nós precisamos, obviamente, de medidas que vão acompanhando todo esse desenvolvimento. O que está acontecendo nesse fenômeno da comunicação, das redes, internet com os Face, Twitter, enfim, essa rapidez de comunicação, não dá para você falar com um jovem adolescente hoje, olha, fique tranquilo, porque em 8, 10 anos vai melhorar. Não é bem por aí. É isso que nós estamos pedindo, essa participação de todos. Vamos lá? Eu queria mostrar esse dado. Eu falei agora há pouco ali que, quando o Geraldo Alckmin me chamou, nos convidou outra vez para participar do governo dele, eu já estava preocupado com o que eu já tinha deixado, né? Já conheço, muitos anos trabalhando com todos esses amigos que são transportes aqui, que vocês bem sabem, já estava preocupado. Mas eu fiquei impressionado de ver com o que aconteceu de uns tempos para cá. A inauguração da linha 4 e o bilhete único em 2005, a linha 4 foi inaugurada completamente em 2011, o bilhete único em 2005, mais a linha 4, isso deu uma ida, uma busca para os trilhos impressionante. E aí você fica tendo a sensação que a coisa está apertada, a sensação. Então, vamos ver os números. Os números expressam e dizem que a tua sensação não é falsa. Olha aqui a região que nós estamos falando. Aqui está por estação, nós estamos falando da linha 1 azul, só do intervalo das 17 às 19 horas. Eu falei, me faz só esse extrato, para ser bem objetivo na nossa conversa. Então, aqui tem Jabaquara, Conceição, tarará, vai indo, vai indo, vai indo. Aqui tem Praça da Sé, São Bento, Luz, Tiradentes, Antiga Ponte Pequena, lá o Armênia, né? Tietê. A linha 1, a linha azul, a linha 1. Essa mais clara era a distribuição que nós tínhamos das 17 às 19 horas em cada uma dessas estações. E você percebe que essa região aqui, da Sé, São Bento, Luz, já era carregada. Agora, olha o que aconteceu aqui. Olha o que aconteceu entre 2013 e 2005, em 8 anos apenas. A demanda, neste nosso pedaço de vida, que nós estamos aqui no quadrilátero central, dobrou. 97% a mais. E o tamanho das estações é o mesmo. Então, no intervalo entre 17 e 19 horas, cerca de 30 mil pessoas a mais estão tentando entrar nos trens naquele horário de 2 horas. Então, nós temos que fazer alguma coisa, porque se isso continuar tendendo a aumentar, à medida que nós estamos tendo mais linhas, mais opções, as pessoas deixando os carros ou saindo do ônibus, indo para o metrô, vai ter uma crise. É lógico que nós precisamos ter um pouco de racionalidade aí. Vamos parar. Vamos ver outra linha? Olha o que está acontecendo, por exemplo, na linha verde. A linha verde, onde que é o ponto-chave? É ali no Trianon, na Consolação, nas clínicas, ali naquele trecho entre Paulista e Consolação. Olha como era e olha como está hoje. Ali aumentou 71%, fundamentalmente a Estação Consolação. E veja bem, uma coisa é você dar um espetáculo, né? Então, vem aí um grande espetáculo, no Morumbi ou no Pacaembu, você vende tantos ingressos. 30 mil ingressos lá no Pacaembu, sei lá se são 50, 40 mil, não sei aonde. Acabou o ingresso, acabou o quê? Não tem mais. Aqui não tem jeito. Você não tem como falar, a bilheteria está fechada. Não, quem comprou o ingresso, comprou. Quem não comprou, não tem, não pode. O cidadão ele vai na bilheteria, compra, e compra às vezes por mês. O Vale Transporte é mensal que ele recebe a cota, ele está com a cota no bolso, é um direito dele.
Então, essas questões, nós precisamos trabalhar à luz dessa realidade. É um direito do cidadão, ele está com o crédito do transporte no bolso, ele tem o direito de ter o transporte. Vamos pegar a linha vermelha? Olha a vermelha, olha como ficou pontiagudo aqui nessa região. O que é essa região? De novo aparece a Praça da Sé, de novo não, aparece a Praça da Sé, depois aqui tem a Anhangabaú, República, que nós comentávamos aquele dia com vocês, naquele primeiro encontro. São as estações que mais têm nos preocupado. E o número mostra. Né? Quando eu conversei aquele dia, eu não estava com esse levantamento todo pronto, e quando esse levantamento chega para mim, eu falei, bom, é isso mesmo, é só para confirmar que nós estamos vivendo uma situação bastante complexa entre 17 e 19 horas. Vamos lá. Queria mostrar aqui um dado interessante. Vamos pegar na linha 1 essas estações. Ó, São Joaquim, Liberdade, Sé, São Bento e Luz. Essas estações que, quando chegam no pico da tarde, elas estão todas bem ligadas. Né? Repito, ó, São Joaquim, Liberdade, Sé, São Bento e Luz. Estão nesse pedaço aqui. Essas estações, por dia, passam nelas 385 mil pessoas. Não é que passam, que entram nelas. Eu estou pegando só as pessoas que entram, porque lá dentro tem transferência também. Na Sé tem muita gente que não entra na Sé. Ele vem da linha 1 e passa para a linha 3. Estou falando dos que entram, que é o que nós aqui, né, que estamos conversando, como que a gente pode fazer para essas pessoas não entrarem todas na mesma hora, certo? Dessas 385 mil pessoas que entram, olha quantas que entram no horário das 17 às 19. 34%. Um terço das pessoas, um terço, 34%, um terço entra em 2 horas, e o metrô opera 20 horas. O metrô opera durante 20 horas. Se a gente tiver algo que possa ser feito aqui, vai melhorar para todo mundo. Né? Lógico, a concentração está muito pesada. No caso da Brigadeiro, Trianon e Consolação, só pegamos aqui 3 estações. 26%, ou seja, 1/4 dos usuários usam essas 3 estações naquele horário. Então, nós temos que pensar alguma coisa para essas 3 estações. E, no caso da linha 3, Pedro II, Sé, Anhangabaú, República e Santa Cecília, 28%. Um pouquinho mais de 1/4 usa essas estações nesse horário concentrado. Vamos lá? Bom, aqui, depois a gente pode deixar com vocês as ideias que o grupo, tanto o Pela quanto o Bará, tem mandado. Eu estou pedindo para as nossas assessorias, nossos planejadores ir compilando e vendo, para ir aprofundando essas discussões, das sugestões todas que estão surgindo. A gestão da demanda, a gestão de filhas, como tratar a circulação de pedestres, o estímulo à alternativa ônibus, sistema shuttle, desestímulo ao uso do automóvel como transporte individual, enfim, há uma série de ideias sendo trabalhadas por vocês, e nós estamos já compilando e tratando e ver como que nós vamos levando adiante junto com vocês. Vamos lá? Bom, é isso. Essa é uma imagem que a gente vive todo dia. Muito obrigado.